querido, em nome de Jesus, Senhor, eu sei que a tua presença aqui já se faz presente, Pai, em nossas vidas. Pai querido, quero te pedir, Pai, toma essa tarde, Pai querido, nas tuas mãos. Pai querido, que possamos dar a ti o nosso perfeito louvor, Pai, a nossa perfeita adoração, o nosso melhor culto a ti, Senhor. Em nome de Jesus, toma cada vida que aqui está, seja com cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E toma aqueles que ainda não te vir, Pai, que o Senhor possa guardar-nos e trazer em paz, em nome de Jesus. Amém. Eu pedi para o nosso irmão Vitor, nosso diácono Vitor, nossa irmã Amanda, que está agora ministrando o louvor para nós. Amém. Tranquilo, que o culto vai até meia-noite. Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Estamos alegres e muito felizes, porque o culto, a gente ainda não sabe a razão pela qual ela marcou esse culto, né? Ao longo nós descobriremos, mas nós sabemos que as bênçãos de Deus têm alcançado esse casal, né? Eu acompanhei de perto, né, muitas coisas, né, que eles viveram, e nós vimos quanto que Deus trabalhou, né, na vida do Cristo, na vida da minha irmã também, quanto que Deus foi fiel. E o plano de Deus, né, algo especial, eu tenho certeza que Deus tem na vida de vocês. Vocês continuem unidos, né, um ajudando o outro, um apoiando o outro, né? Eu falo isso com a minha esposa, nós trabalhamos com família na igreja e nós temos aprendido a ser né, o apoio do outro. Às vezes a gente espera, às vezes, de outras pessoas o apoio, nós não temos, mas vai tocar a obra, né, sem vaidade, entendendo que Ele é dono de tudo, né? Então que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Então, famílias, acho um momento propício para vermos o salmo sobre tudo. O trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Eu destaco aqui a palavra-chave, irmãos: temer. Né? Temer aqui não é o sentido de ter medo de Deus, mas sim de respeito. Quando nós tememos ao Senhor, eu entendo que o salmista aqui dizer que ele procedia de maneira que ele agradasse a Deus, porque temia a Deus, porque respeitava a Deus. E é isso que nós devemos fazer. Se nós reconhecemos Deus como a nossa autoridade máxima, né, o Criador de todas as coisas, naturalmente eu serei abençoado. Amém? Vamos lá, vamos louvar o Senhor. Foi aí? Enquanto isso a gente canta um corinho. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invencível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, oramos
nós nessa tarde possamos entronizar o Senhor, né? Oh, aleluia. Para a medicina, para o homem, ela não era nada.
mas ela servia ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que abriu a sua madre, e foi no tempo dele, não no tempo de Ana. A Bíblia diz que ela orou e perseverou. Então continue perseverando. Samuel, a qual vocês têm pedido, vai estar na mão de vocês. Amém? Vamos louvar com rendo graças a ti. Glória a Deus. São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos que tu, grande Deus, realizaste em mim. Precisaria de mais de uma noite, mais que uma madrugada até pra te dizer, rendo graças a ti, graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo o teu nome sempre, dou graças a ti. Tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos que tu, grande Deus, realizaste em mim. Precisaria de mais de uma noite, mais que uma madrugada até pra te dizer, rendo graças a ti, graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo o teu nome sempre, dou graças a ti. Rendo graças a ti, graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo o teu nome sempre, dou graças a ti. Amém. Deus abençoe. Vida do casal. Vamos louvar novamente? Rendo graças a ti. Graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo o teu nome sempre, dou graças
ler o livro aos Romanos, capítulo 8, verso 14. Amém? Diz a palavra do Senhor. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não receberam o espírito de escravidão, para que outra vez estar de temor, mas receberam o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiro, também co-herdeiro de Deus e de Cristo, e certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, meus irmãos? Um minutinho só, os irmãos poderem tomar assento, para eu já aproveitar essa oportunidade e já agradecer ao Senhor, já que eu fui privilegiado dessa palavra introdutória. Também quero trazer a minha palavra de gratidão nessa tarde, uma realização dos nossos trabalhos. Deus nos chamou, meus irmãos, e muitas das vezes quando Deus nos chama, a gente quer até correr da chamada. Foi assim no meu início da minha fé. Deus me chamou para o santo ministério. Teve um período que eu queria correr e ficava até como Jonas, não queria pregar, mas Deus me deu graça e eu estou aqui para a glória de Deus. E não é diferente com a nossa querida irmã Gisele, nossa prima, nossa irmã em Cristo. E Deus colocou no nosso coração um amor tão grande por essa serva do Senhor, e ninguém fica com ciúme. Não estou aqui para disputar sentimento e amor, mas é amor de Cristo. Amém, igreja? É amor de Cristo. Isso é coisa linda. Eu não vou tomar o tempo da liturgia do culto, mas quero dizer que como vale a pena, meus irmãos, a gente orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, porque ela está na qualidade de minha filha. Ela é Gisele, a minha filha é Gesiele. Então, meus amados irmãos, a felicidade é muito grande. Eu não estou nem citando ninguém, porque estou entre família, estou entre a Igreja de Cristo, mas estou sendo muito sucinto na minha fala nesta tarde, da minha felicidade. Deus me deu essa palavra. Como vale a pena? Me chamou como conselheiro espiritual, como incentivador. Vamos orar, gente, vamos buscar. Eu olho para os irmãos começam a lembrar da minha pegada, né? Vamos abrir o bocão, vamos dar glória a Deus, vamos consagrar a vida, vamos para o monte, para a vigília, e sempre falando, sempre incentivando Gisele, Digo, Richard e todos os irmãos que eu posso, na minha simplicidade, incentivar, e eu dou glória a Deus. Estou muito feliz, meus irmãos, glória a Deus. Amém. Deixa eu te agradecer do nosso irmão. Se a oportunidade também ao nosso presbítero Paulo, uma aguinha na colher também. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Dizer para os irmãos da alegria, né? Quando nós viemos à casa do Senhor para agradecer tudo que Deus tem feito na nossa vida, né? Se não for o Senhor na nossa vida, o que será de nós, né? E eu louvo a Deus por este culto que a minha filha está dando, né? Em agradecimento daquilo que Deus faz, né? A gente sabe que quando Deus tem promessa na nossa vida, é isso aí. A gente passa tudo, mas Deus está ali, ó, sempre sendo fiel à nossa vida. E a Gisele é um milagre nas mãos do Senhor. Isso que Deus fez na vida dela, né? A gente sabe que seria difícil ao homem, mas graças a Deus que nós servimos ao Senhor, e nós louvamos a Deus por este culto que ela está dando hoje aqui, né? De agradecimento. Deus? Muito bom. E é isso que nós temos que fazer. Tem tudo, os mínimos detalhes daquilo que Deus tem feito na sua vida. Se você está de pé, é porque Deus tem te sustentado a sua vida, né, irmão? Nós temos a certeza que cada um que veio aqui nessa tarde
compartilhar com a minha filha deste culto, eu tenho certeza de uma coisa, irmão. O que você veio buscar, tu vai levar na chuva, no tarefa. Porque Deus está aqui nesse lugar. Abre seu coração, glorifique a Deus, né? Para a meditação dela, né? Aqui no Salmo. O que mais? Jesus, eu tirei aqui, mas é bem conhecido, os irmãos vão lembrar. O texto eu não estou lembrando aqui porque eu perdi aqui o papelzinho que eu botei. Mas diz assim: que darei eu ao Senhor? 116, né? Então minha filha me ajudou ali, graças a Deus, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de Deus. Então, é isso que Deus quer que você faça. É você sempre, quando Deus te der, lembra dele de agradecer. Porque quando você agradece, a gente não precisa correr atrás de bênção, não, que ela vem até a gente. Sabe por quê? Que o Deus que nós servimos, Ele é Deus fiel e verdadeiro. E eu louvo a Deus pela vida da minha vida. Deus te abençoe. Amém. Também, não quero. Bem breve, a minha. Eu louvo a Deus também, né? Com meu esposo, por tudo quanto Deus fez na vida da Zélia, né? Foi realmente um milagre. Né? Milagre, porque se não fosse a mão do Senhor, hoje ela não estaria junto conosco, não. Porque foi difícil, muito difícil. Quando pensávamos que já estava tudo bem, começou tudo de novo. Começou uma promessa, eu me apeguei à promessa, eu falei, Senhor, tu és de Deus, e quando promete, cumpre. Então, minha filha, vai ficar boa. Eu já falei, tu vai te fazer um milagre. E aí está minha filha, um milagre, e Deus tem feito. E agora, irmãos? A palavra que Deus tem colocado no meu coração, que eu tenho pensado, e Ele pensa em várias coisas, mas que a gente não pode fugir, é essa palavra. Né? O Salmo 119, o Salmo 105, o versículo 105, que é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se a gente seguir assim, a gente vai errar nunca, né? Porque, irmãos, nós vamos estar caminhando no caminho certo, fazendo tudo que é certo, olhando para o lado certo, vigiando, orando, né? Nós vamos estar agradando ao Senhor, fazendo tudo aquilo que Deus quer que a gente faça. Se o Senhor fala para a gente, sai daqui e vai para ali, sai dali e vai para aqui, a gente está atento, a gente obedece, a gente ouve a voz do Senhor, a gente entende, né? E atende para aquilo que Deus nos fala. Às vezes muitos dizem assim, o que saiu, o que foi, por que não foi? A nossa vida está nas mãos do Senhor. Agora, eu estava falando com a irmã ali, nós somos o vaso, Ele é o oleiro. Quem somos nós para nos mandarmos, né? Para fazer aquilo que queremos fazer da nossa vida, né? E nós somos o vaso. Então, eu louvo ao Senhor pela vida da minha filha, pela vida, né, do meu genro, do Jackson, que Deus tem colocado na vida da minha filha, sem sombra de dúvida, é bênção que Deus deu. Nós sabemos disso, né, Bel? Porque o Senhor falou. E o Jackson nem era da nossa igreja ainda. São João daqui do Meriti, daqui do Pastor de Gás, nem era. Nem estava, a família nem estava. E o Senhor revelou. Nós não conhecíamos, né? E o nosso Deus é assim, Ele é fiel. Quando Ele fala, Ele cumpre. Infelizmente, tem muitos crentes que nem querem mais que Deus fala. Nem sei o que está fazendo na igreja, na realidade, né? Mas o nosso Deus, Ele é o mesmo, né? Ele não muda. E eu louvo esse Deus maravilhoso por essa tarde gloriosa.
pelos cada irmão que veio aqui para se alegrar com a minha filha, cada um de vocês, meus filhos, né, meus irmãos, né, também, eu também, né, e não, mas né, o Senhor me deu, tem colocado no meu coração, eu louvo muito ao Senhor. Ele não me deu só um gêmeo, ele me deu dois, que também tem uma lã, né? Tem outro filho que Deus me deu também, e eu louvo ao Senhor por tudo, irmão, sou muito feliz. As noras que Deus me deu, vocês só conhecem uma, mas eu tenho mais duas que são 5 filhos, né? Eu sou privilegiada, irmão. Né? E eu louvo ao Senhor por tudo, por isso que eu sou muito feliz, irmão. Com tudo que eu tenho passado na minha vida, que eu tenho sido provada, tá? Mas cada prova que eu passo, eu só fico sorriso. Sabe por quê? Porque eu sinto que o meu Deus está me provando para me aprovar, porque eu vou para o céu. Né? Ele está me preparando a cada dia, a cada momento de encontrar com Ele. E isso me faz me sentir mais pertinho dele, mais feliz. Né? Por isso, irmãos, que eu não tenho motivo de chorar, de reclamar. Só de sorrir. E olha que essa rica oportunidade, essa vitória gloriosa, né? Porque render graças ao Senhor na presença dos filhos dele, né? Da presença dos santos, pelas vitórias, isso é bênção maravilhosa. O Espírito Santo de Deus se alegra, os céus se alegram, tem festa no céu, né? E o Senhor recebe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Salve a todos com a paz do Senhor. Eu estava ali falando, Senhor, não me dá uma oportunidade não. Estou desde cedo lá na igreja, no evento, não deu tempo, né, mãe? Como eu moro aqui, se eu fosse para casa, eu não ia conseguir voltar, então eu vim direto para cá. Vamos orar, vamos agradecer. Hoje é ação de graça, Ele nos convida para ser gratos ao Senhor. Eu não sei como você chegou neste dia, mas agradeço ao Senhor pela vida. Agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem permitido a cada um de nós passarmos, porque o Senhor, Ele tem passado conosco. Pai, nós te agradecemos pela vida da Gisele, Senhor. Nós te agradecemos pelo milagre, pelas maravilhas que o Senhor fez, porque a tua mão foi favorável, Pai. E assim como está escrito na tua palavra, para que todos vejam e digam que foi o Senhor que fez isso. E verdadeiramente foi o Senhor. Como o Senhor, a mãe falou, pensávamos que estava tudo bem, mas o Senhor conhece o coração. O Senhor não dá guerra para ninguém em vão. O Senhor não permite a luta, se não permite lá na frente a nossa vitória. O Senhor tem preparado, Senhor amado, um processo para cada um de nós. E nós temos visto a Gisele sendo aprovada. Senhor, e ela é aprovada assim, te glorificando. Senhor, eu vou te agradecer por certas lutas vieram. Por certas dificuldades vieram. E ela deve ter pensado, vou desmarcar, mas não. Toda honra, toda glória é dado a ti, Senhor Jesus. O salmista no número 118 vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor. A glória é tua, a honra é tua. Quem fez o milagre foi o Senhor. Quem é Deus de obra completa é o Senhor, porque o Senhor não é Deus de obras incompletas. Pai querido, por isso, Senhor, completa a tua promessa. Aquilo que foi liberado sobre a vida de Richard e sobre a vida de Gisele. Senhor amado, aquilo que ela está se preparando, Senhor amado, porque ela sabe que quando o Senhor nos chama para algo, nós precisamos nos preparar. E eu sei, Senhor, que tem mulheres para ela cuidar, tem famílias para ela cuidar. Ela não passou nada em vão, Pai. O Senhor é Deus que está no controle de tudo, mas no controle do desvio dela, sim. No controle da situação, sim, porque o Senhor é poderoso e não cai uma folha da árvore sem a tua vontade. Talvez para muitos que estão aqui devem ter pensado, não tem mais jeito, mas é aí que o Senhor chega e mostra que o Senhor é Deus. Por isso, Senhor, nós liberamos sobre a Gisele bênçãos incontáveis do céu. Que a tua unção seja notório, que os passos dela sejam confirmados pelo Senhor, que os sonhos dela cheguem aos seus braços e todos voltaremos, Senhor, para mais uma vez glorificar o teu nome.
Ela é um instrumento. Toca nela, ministra as palavras e fala conosco em nome de Jesus. Amém. É um motivo de muita alegria estar aqui nessa tarde com os irmãos. Todos que estão aqui são muito bem-vindos e eu fico muito feliz porque todos que estão aqui são pessoas que fizeram parte, direta e indiretamente, desse processo. Outros que chegaram há pouco tempo, mas todos aqui vieram pela vontade do Senhor e eu sou muito grata. Vamos ler aqui em Salmos 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus montes. Vocês podem sentar. Esse texto Deus me deu como assim uma introdução antes de contar o que o Senhor fez, e vocês sabendo de fato o motivo de eu estar marcando esse culto em ação de graças. Eu quero rapidamente falar sobre essa palavra que um dia eu estava lá lendo e o Senhor me deu, e eu até escrevi aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir ler, entendeu? Porque só Jesus me ajuda. Gente, vocês sabem que meus amigos de longas datas, minha família também sabe que eu sou um pouco espontânea, e se eu falar alguma coisa aqui, sim, vocês me perdoam, eu estou começando agora, mas vamos lá. Esse versículo ele tocou muito ao meu coração porque ele diz exatamente sobre a minha trajetória. Como o salmista fala aqui, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Assim estava eu um dia no cativeiro, prisioneira. Eu vou falar de forma que os irmãos vão entender. Durante muito tempo da minha vida eu andei cativa, prisioneira aqui. E eu não conseguia, eu já estava na igreja, já estava fazendo as coisas, mas eu não conseguia me firmar nos passos do Senhor. Então aconteceram muitas coisas na minha vida, muitos processos que tomaram muito tempo. Então quando eu li esse Salmos, falou muito ao meu coração, porque verdadeiramente quando o Senhor me libertou, eu estava como aquele povo de Sião, como sonhava. Eu estava como alguém que sonha com a libertação. Durante muito tempo da minha vida, eu pensava: Senhor, até quando eu vou ficar assim? Senhor, até quando eu não vou ver se cumprir as suas promessas? Até quando eu não vou conseguir dar o passo e dar e firmar e ficar firme mesmo? E até quando vai acontecer as coisas que o Senhor tem preparado para a minha vida? E quando começou a acontecer, quando eu ganhei a libertação espiritual, porque primeiro eu me rendi aos pés do Senhor, verdadeiramente entreguei meu coração e a minha alma, eu falei: Senhor, agora dessa vez eu te entrego tudo, e não importa o que aconteça, eu te entrego a minha alma, o meu ser é teu, e o Senhor vai fazer o que o Senhor quer. E foi exatamente o que aconteceu. Eu estava cativa, presa, e quando eu fui liberta, eu estava como quem sonhava, e a minha boca verdadeiramente se encheu de riso. A minha alegria, para muitos, para os que me cercam, os próximos, sabem que é notória. Muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim: Gisele, o teu semblante mudou. E eu assim glorifiquei a Deus, porque nunca é para minha glória, mas para a glória de Deus, porque verdadeiramente eu sonhava até em ouvir isso, porque onde eu passava, eu nunca
mesmo na minha trajetória cristã, mas lá para trás, eu nunca escutei alguém falar assim, nossa, você é cristão, não sei o quê. Não, eu não escutava. Então isso, de certa forma, me incomodava. Eu falava assim, meu Deus, como que alguém vai olhar para mim e vai falar assim, você é cristão? Mas como que alguém ia falar para mim, você é cristão, com as atitudes que eu estava tendo? Então, precisava haver uma mudança dentro de mim. E a mudança que Deus queria era de dentro para fora. E muitas vezes eu tentei maquiar isso, eu tentei botar uma roupa, me enquadrar numa situação para poder mostrar para as pessoas uma coisa que eu não era. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque, como eu já falei, a maioria das pessoas aqui conhecem a minha trajetória e sabe um pouco da minha história, minha família sabe 100%. E sabe quem era a Gisele lá atrás e quem é a Gisele hoje. Hoje eu agradeço a Deus de coração, porque Ele fez muitas coisas, Ele fez uma mudança assim drástica na minha vida. Mas como eu falei para os irmãos, Ele só fez a mudança quando eu dei lugar, quando eu falei assim, Senhor, controla a minha vida por inteiro. Enquanto eu falava assim, Senhor, controla, mas eu pegava o controle assim, eu mesma ficava controlando, nada acontecia. Mas quando eu verdadeiramente entreguei meu coração ao Senhor, eu lembro, o Senhor fez. Eu lembro de uma vez, na sala da minha casa, lá em cima, quando eu morava lá aqui no Carrapato, eu dobrei meus joelhos, eu acho que era de madrugada. Era de madrugada, eu tinha assim o hábito de orar, eu tenho que voltar a orar de madrugada mais vezes, mas naquela época eu estava orando mais. E eu dobrei meus joelhos e falei assim, Senhor, a partir de hoje, o Richard estava dormindo, eu falei, eu não vou orar no quarto para não incomodar ele, mas eu fui para a sala e falei assim, a partir de hoje, eu entrego todos os meus sonhos nas tuas mãos. E comecei a falar para ele, Senhor, o meu sonho é esse, mas se não for os sonhos do Senhor, eu não quero. Eu abro mão hoje e peço, Senhor, que o Senhor faça algo novo na minha vida, para glorificar o Teu nome, para que as pessoas que me cercaram lá atrás, as pessoas que eu andei no mundo, as pessoas até mesmo que andaram comigo na igreja, viram uma postura diferente, vejam outra Gisele. Então, a partir daquele momento, quando eu entreguei ao Senhor, quando eu fiz aquela oração, as coisas começaram a acontecer. Aí, eu vou dizer para você assim, não aconteceu do jeito que eu esperava. Aconteceu de uma forma que eu não esperava. A primeira coisa que aconteceu foi o Senhor permitiu eu passar pela primeira cirurgia. Estava tudo bem, tudo caminhando bem, eu já tinha entregado a minha vida a Deus, eu já tinha falado para Ele tudo que Ele podia fazer, que Ele podia controlar, então Ele foi lá. Posso controlar? Então tá bom, vai passar pelo primeiro processo. E passei pelo primeiro processo, como os irmãos sabem aqui, até cheguei a dar um culto, até um culto menor, assim, em gratidão depois que eu passei. Alguns, acho que a maioria que não sabe, que eu tive o rompimento da apêndice, então fui para a emergência. Mas antes de ir para a emergência, eu fiquei em casa sentindo dor uns 2 dias, aguentando aquela dor, sem conseguir dormir. E o Richard falando, Zé, eu vou levar você para o médico. Eu falei, não, vai levar, eu vou aguentar a dor, vou aguentar. E tomando remédio, nada de passar a dor. E fui. 2 dias depois fui para o hospital. Chegou lá, o médico falou, você já vai ficar aí, fiz os exames. Ele viu que era apêndice e falou, vai ter que operar. Então ali eu tomei um baque, passei um processo muito difícil, irmãos. Porque na época o Hospital Moacir do Carmo, onde eu operei, ele estava em reforma. E o CTI estava tudo misturado. Então, traduzindo, eu fiquei dentro do CTI, numa cama com colchão dessa finura, sem coberta, sem travesseiro, muito frio, uma pessoa quase morrendo do meu lado, outra pessoa morta assim na minha frente, muito sangue no chão, muitas coisas eu presenciei. Eu falei, meu Deus, por que, Senhor, está acontecendo isso? E eu não entendi. E ali passei muita experiência, muita coisa eu passei ali. E vi muita coisa, eu falei, Senhor, por que está acontecendo isso? Mas passei, irmãos.
fiz a cirurgia, correu tudo bem, e na minha cabeça achei que já tinha tudo se resolvido. Passaram-se 8 meses da minha cirurgia, fui para casa, recuperei bem, passaram-se 8 meses, volta Gisele para a sala de emergência. Qual é o problema dessa vez? Uma perfuração que eu tive no meu intestino. E Deus é tão bom que vazou, mas o Senhor ele deu um limite para esse líquido, né, que sai do nosso intestino chegar. Porque se eu tivesse tido a infecção generalizada, com certeza eu estaria morta, ou chegaria morta no hospital. O médico chegou, olhou para minha cara e falou: eu estou com muita dor, uma dor insuportável. E o médico chegou e falou assim: menina, você é um milagre, era para você estar morta. E eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Ele falou, ele me mandou fazer alguns exames para ver a fundo o que estava acontecendo, e quando saiu o resultado, ele falou assim: ó, tem uma notícia para te dar. Você vai ter que usar a bolsa. Eu, bolsa? Que bolsa? A bolsa de ileostomia. Como assim, bolsa de ileostomia? Bolsa. Aí me explicou. A maioria aqui conhece a bolsa de colostomia, mas a bolsa de ileostomia é ligada ao intestino delgado. Então, para resumir, eles fizeram uma cirurgia, colocaram uma parte do meu intestino delgado para fora, e nisso usavam uma bolsa que era colada aqui nessa região, que era colada aqui, e as necessidades fisiológicas eram por ali. E foi uma prova muito difícil que eu passei. Muita gente nem sabia. Eu ria, eu brincava, eu gargalhava, eu saía. Eu não deixei de fazer nada. Porque ali no segundo processo eu entendi que Deus tinha algo mais a tratar no meu coração. Tinha algo mais profundo a fazer. E o primeiro processo, interessante que a Regilane fez uma oração aqui que bateu com o que eu vou falar agora. O primeiro processo eu aprendi, mas vou dizer para você, não aprendi o suficiente. Então Deus foi lá e falou assim: você fez aquela oração naquele dia, você entregou a tua vida naquele dia, então eu estou vendo aqui que precisa ser ajustada, mais um pouquinho. Então você vai passar por esse processo. E passei pelo processo. O médico me deu de 6 a 8 meses para tirar a bolsa. E eu fiquei 1 ano e 4 meses usando aquela bolsa. Imagina eu só fazia xixi normal. Mas a outra necessidade, não tenho vergonha de falar, porque foi uma experiência que eu vivi com Deus, era tudo pela bolsa. E você imagina, uma menina nova como eu sempre fui muito vaidosa, muita coisa, exageradamente. E ali eu entendi também que era Deus me quebrando para tirar o que estava em excesso. E ali eu aprendi que eu precisava mudar a minha vestimenta. E interessante, é uma coisa que minha mãe sempre falou. Minha mãe, eu agradeço muito pela vida da minha mãe, que minha mãe foi uma mulher. Está viva e vai viver muitos anos. Meu pai também, em nome de Jesus, profetiza. E sempre foi uma mulher de Deus. É uma mulher de Deus. Sempre me aconselhou: meu filho, olha essa roupa, não anda assim. Quem sabe sou eu, não quero saber. Eu era muito rebelde, só Jesus na minha vida. Eu respondia a minha mãe, se eu falava: mãe, quem sabe sou eu. Quero saber o que os outros estão pensando, não. Quem sabe sou eu, né, mãe? Eu respondia. Mas Deus, ele tem tempo para todas as coisas. Às vezes a gente quer apressar o tempo de Deus, só que para cada um, o Senhor, ele prepara um tempo. Então, muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam na hora que a gente quer. Só que Deus tem um tempo determinado. 1 ano, 10 anos, 40 anos. Mas o Senhor vai cumprir, o Senhor vai fazer. E é muito bom quando o Senhor, ele fala diretamente conosco. Quando a nossa mudança é influenciada diretamente pelo Espírito Santo. E foi isso que aconteceu na minha vida. Quando verdadeiramente o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, aí a mudança começou de verdade.
Aí que as coisas começaram a caminhar, aí que as coisas começaram a acontecer, aí que meu casamento começou a mudar, porque a gente estava vivendo um tempo muito difícil e muito ruim, né? Muito difícil, muito ruim. E o pensamento que eu tinha, irmãos, era de separar do Richard. Eu pensava e eu falava para ele, cara, não dá. E ele, cara, não fala assim, não é assim, não é bem assim. E é muito bom quando Deus, ele coloca alguém na sua vida, a carne falando assim, eu vou largar tudo, vou chutar o balde, vou embora. Tem alguém que está equilibrado para falar, vamos comer essa loucura, vamos continuar, vamos caminhar mais um pouco. E eu era uma pessoa que me achava perfeita no casamento. E muitas vezes eu fui quebrada nos processos que eu passei dentro do casamento, dentro da minha vida espiritual, da minha vida pessoal, da minha vida financeira. E o Senhor, ele me quebrou em todas as áreas da minha vida. No momento que eu entreguei a Ele, falei, Senhor, controla a minha vida. E interessante que eu pensei assim, eu vou fazer essa oração, mas eu fiz de coração, tá? Mas pensei assim, vou fazer essa oração, daqui para frente vai dar tudo certo. Sem aflição, sem perseguição, tudo zen, tudo às mil maravilhas, mas não foi assim, aconteceu totalmente ao contrário. E isso é prova de que a gente não conhece o nosso Deus, a gente não sabe como o Senhor trabalha. Ele tem várias formas de trabalhar. Na vida de cada um, ele tem uma forma diferente de agir. E na minha vida foi assim, porque se fosse diferente, se fosse muito docinho, eu não estaria aqui agora, falando para você que o Senhor tem poder de libertar, de transformar, de fazer algo novo, de te dar uma família que sempre foi o meu sonho. Eu andei muitos anos da minha vida, da minha juventude, batendo cabeça, namorando aqui, não dando certo ali. Para alguns irmãos que sabem que eu também tive um casamento frustrado antes de chegar ao Richard. Então tudo que eu tentei correr com as minhas mãos deu errado. Pegar com as minhas mãos, resolver do meu jeito deu errado. Agora, quando eu deixei o Senhor trabalhar e fazer verdadeiramente aquilo que Ele queria, as coisas mudaram de história. Então, o que eu quero falar para vocês, aquele povo de Sião estava cativo há muitos anos. Eles sonhavam em ser libertos, mas não sabiam quando isso ia acontecer. E quando o Senhor chegou e fez um milagre, aquele povo foi liberto. E aquele povo saiu regozijando e se alegrando de forma que os que estavam de longe avistavam e falavam, verdadeiramente o Senhor fez grandes coisas por eles. E eles mesmos falavam, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. No versículo 5 e 6 do Salmo, que diz, né? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo seus molos. Esse salmo, esses versículos diz que verdadeiramente se a gente entregar tudo a Deus, fazer a vontade dele, obedecer, a gente tem retorno disso. A Bíblia está chorando, não se preocupe, irmão, você vai colher com alegria. Hoje é o momento de chorar. Tem um louvor que diz assim: se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Então, se está no tempo de você chorar, chore, irmãos. Vai semeando, chorando, mas não desanima, não deixa de seguir em frente. Se o Senhor mandou você fazer algo, faça. Não importa o que aconteça, não importa se vai doer, mas faça a vontade do Senhor. Eu estava conversando com a minha nova amiga aqui, Tainá, minha best friend. Eu estava aqui conversando com ela e ela estava me contando. Ela é nova, se batizou agora há pouco tempo, fico muito feliz pela vida
conversando, ela passando o processo, né, Então ela saiu agora do emprego dela e a gente estava conversando sobre isso, que eu passei um processo assim um pouquinho parecido, e eu falei, tudo que acontece na nossa vida é a vontade do Senhor do trabalho. O Richard também, porque ele via como eu chegava muito cansada, muito estressada, era muito estressante. E o Senhor tinha algo já preparado, mas eu estava teimando. Então o primeiro processo que Deus permitiu eu passar foi para sair minha arrancada dali. Eu só saí porque eu entrei nesse processo da cirurgia, eu tive que parar e me desliguei do trabalho. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, a gente estava conversando. Então, verdadeiramente, irmãos, como diz a Bíblia, que aquele que leva a preciosa semente andando chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus moles. O que são os moles? É a recompensa do Senhor, tanto na nossa vida espiritual, quanto na nossa vida cotidiana. Porque não tem como você plantar algo para o Senhor e não receber nada em troca. Tudo que você faz pode ter certeza, você não pode fazer com a intenção de receber algo em troca, com interesse. Mas tudo que você faz para o Senhor de coração, você pode ter certeza que o Senhor te dá de volta. Ele te dá até além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. E assim foi comigo. Eu tinha um sonho, meu sonho, vou contar para vocês porque agora eu posso falar. O meu sonho era ser uma cabeleireira renomada, mandar, ter meus funcionários lá, mandar todo mundo, entendeu? O meu sonho era esse, o sonho da Gisele humana, mas o sonho de Deus para minha vida era outro. E eu abri mão desse sonho porque eu me posicionei de forma que falei, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, os seus sonhos. E foi totalmente diferente. E o Senhor me encaminhou uma certa vez. Eu estava lá na igreja, a gente estava na oração com a irmã Jaísa, que está ali, e junto com essa equipe de segunda-feira que me abraçou assim, né? É uma equipe que está ali, constante ali em oração comigo. Né? E quando eu passei esse processo, elas jejuaram pela minha vida. Também tem aqui os meus líderes, o grupo familiar que eu faço parte, que também estavam juntinho comigo, orando, intercedendo pela minha vida. Todos, né? Mas assim, eu quero louvar assim, a Deus pela vida desses amigos que Ele colocou na minha caminhada. E Regilane também, que faltando, ela nem sabia, faltando acho que uma semana assim para operar, eu tensa. Regilane falou, Gisele, Deus me tocou aqui, vamos para o monte, vamos fazer um jejum, vamos? Vamos embora! E fui com a Regilane e a gente fez umas semanas de propósito, né? Na campanha, e o Senhor me deu graça para passar. E quando eu passei por essa segunda cirurgia, eu fui mais tranquila, fui confiante, porque eu sabia que o Senhor era comigo, sabia que eu ia voltar viva. Falei, os inimigos que me aturam. Gente, eu não estou falando assim para me engrandecer não, mas só Deus sabe o que eu passei. Né? Eu estou falando assim brincando, mas só Deus sabe como foi difícil esse processo. No meio desse processo foi um dia que eu estava descendo para ir à igreja, eu ainda morava lá em cima no morro aqui de São João, e quando eu cheguei no final do morro assim, é meio que vergonhoso, mas eu vou contar. A minha bolsa, ela descolou. E aquelas fezes vazou tudo aqui nas minhas pernas. Eu estava de saia. E aquilo me deixou muito constrangida e muito triste. E eu falei, Senhor, por que, Senhor? Estou indo para a tua casa. Desci o morro, quando cheguei lá embaixo, acontece isso. E eu fiquei muito triste aquele dia. Eu subi o morro chorando. Entrei, eu falei, ali onde eu moro tem os meus tios, ali eu fiquei pensando, ai, tomara que ninguém me veja, senão o nego vai me ver cagada aqui. Aí minhas tias, graças a Deus, não tinha ninguém que tal. Eu estava toda suja, irmão. Eu subi no morro, que foi displicência minha, né? E eu tinha que
ter pulado um pouquinho mais. Então, às vezes, a gente culpa o Senhor por coisas que a gente mesmo não faz direito. Então, foi uma das experiências que eu passei. E sem contar que eu não conseguia ficar num local público muito tempo. Eu precisava de banheiro. Onde que eu fosse, tinha que ter um banheiro, porque a bolsa ela enchia de uma hora para outra. Enchia, assim, às vezes eu comia meia-noite de um dia anterior, e no outro dia, lá para as 10 horas, no outro meio-dia, não tinha horário para a bolsa, para aquela alimentação descer, então não tinha controle. E às vezes eu precisava sair, resolver as coisas, e várias vezes, irmãos, eu passava nos lugares e olhava assim, estava aquele volumão, e aquela vergonha, eu falava, gente, os outros vão achar que eu sou até, né? Com esse volume todo aqui, os outros vão achar que eu não sou mulher. E esse eu estou contando porque aconteceu. Foi uma coisa que aconteceu, né? E eu passei muito constrangimento. Quando eu entrava dentro do shopping, eu sempre levava uma garrafinha assim de água, essas pequenininhas, e enchia ali dentro do banheiro. As mulheres me olhavam assim no shopping nesse shopping, né? Beber essa água? Aí eu falei, não, é porque eu uso bolsa, eu preciso encher aqui para entrar ali no banheiro, dar uma lavada, que já está cheia. Aí falava com carinho, mas eu ficava com vergonha, irmãos. E o que eu quero dizer com isso? Foi uma forma que o Senhor trabalhou na minha vaidade. Foi onde Ele quebrou. Foi onde Ele tirou aquilo que estava em excesso. Eu vou falar para você que, eu estou 100%. Existem muitas coisas que o Senhor precisa melhorar na minha vida. Mas eu falo para você que aquilo que era muito em excesso, o Senhor tirou. E tirou através desse processo. E adorar não, gostar, amar, passar a amar, ou me olhar e olhar aquela cicatriz e falar, isso aqui é a marca do processo, a marca de uma vitória, a marca daquilo que o Senhor fez em minha vida. E eu louvo a Ele porque verdadeiramente Ele é fiel. E Ele me permitiu passar por essas dores. Foi muito difícil o segundo processo também. Só que o segundo processo, eu já fui direto para o quarto, orei assim, eu falei, Senhor, o segundo não, o terceiro, né, irmão? Eu passei por 3 cirurgias. O terceiro, para retirar a bolsa, o Senhor me levou direto para o quarto, para a enfermaria. Eu não fiquei no CTI, porque eu fiquei apavorada. Os outros 2, eu fui para o CTI e vi muita coisa, gente morta, gente baleada, passando. Você vê no hospital público, você vê de tudo. E foi um processo complicado. E o terceiro eu falei, Deus, por favor, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, me faça ir direto para a enfermaria. E ali foi a minha recuperação. E ali o Senhor colocou umas mulheres, onde eu pude orar, falar do amor do Senhor. E um certo dia, quando o médico mandou caminhar pelo corredor, aí eu chamei uma senhorinha que estava ali, e ela, vamos caminhar comigo, vamos caminhar. E comecei a falar de Jesus para ela. E depois que eu terminei de falar, ela falou assim, sim e tal. Aí ela falou assim, poxa, muito obrigada pela palavra. Eu falei, a senhora tem alguma religião? A senhora pertence a eu sou kardecista. Aí eu falei assim, Jesus te ama. E ali eu não confrontei a religião dela, porque a gente não pode fazer isso, a gente tem que ter sabedoria para evangelizar. E aí eu comecei a falar do amor do Senhor ali. Teve um dia que eu estava deitada cheia de dor, sem disposição nenhuma de levantar, e ela, Gisele, me chamou, Gisele, por favor, vem aqui orar por mim, está doendo muito. Eu falei, meu Deus, mas tá doendo. Eu pensei, eu falei, meu Deus, mas aqui também está doendo. Aí vai eu, capenga, nem conseguindo levantar direito, porque não tinha acompanhante, e fui lá orar por ela. E é assim que o Senhor faz, o Senhor nos leva a lugares para falar dele, do amor dele, porque muitas das vezes existem pessoas precisando ouvir da nossa boca aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz. Ali eu contei um pedaço da minha experiência, nossa, você está aqui, nossa, você é tão jovem, aconteceu isso. E eu falei, mas sempre falando, mas o Senhor me ajudou, mas o Senhor me tirou, mas o Senhor. E uma outra senhorinha também,
também, que estava do outro lado, eu pude falar também do amor de Jesus para ela. Eu ali cheia de dor, a filha dela teve que ir embora, que era bem senhorinha, tinha 70 e poucos anos, quase 80. E aí eu falei do amor de Jesus para ela. Quando a filha dela saía, a filha dela, pode olhar minha mãe? Tá bom, tem nem como. Tá bom, eu olho. Pode dar comida dela que ela não está querendo comer? Posso, vou lá. E assim foi. E depois que eu saí, acho que uma semana depois a filha dela pegou meu número e eu estava falando de Jesus para a filha dela também. A filha dela mandou mensagem para mim: minha mãe se foi. Então eu agradeço a Deus porque eu pude fazer algo por aquela vida antes que ela fosse. E mesmo que ela não confessou com a boca, ela não falava, mas aqui, ela estava consciente. E eu creio, irmãos, que Deus pode ter feito algo por aquela vida, e ali eu fui um canal do Senhor. Eu não passei esse processo e fiquei lá doendo, gemendo, não, porque foi muito difícil. Mas eu passei louvando ao Senhor, e eu passei semeando. Voltando aqui, né, eu passei esse processo semeando. Eu estava ali, eu poderia ficar encolhidinha na minha dor e falar: pronto, eu não tenho psicológico para ajudar ninguém. Só que eu resolvi passar de uma forma diferente. Eu vou orar, dessa vez eu vou me levantar, eu vou ajudar. Tudo que eu fizer aqui, eles vão ver o Espírito Santo do Senhor na minha vida e vai haver alguma mudança. Mesmo que não seja na hora, mas a semente vai ser plantada. Então ali eu estava com dor, mas ali eu estava semeando. E como eu falei para os irmãos aqui, o Senhor verdadeiramente faz. E o motivo de eu estar aqui agradecendo ao Senhor é porque eu passei por esse processo. E todo o deserto que a gente passa tem o seu início, o seu meio e o seu fim. Se você está vivendo muitos anos no mesmo processo, então você precisa perguntar ao Senhor por que está acontecendo isso. Porque a gente precisa, o deserto, a gente passa pelo deserto, todo cristão passa, mas precisa passar. Minha vida, eu não sei aqui o particular de cada um, mas eu sei que o que você estiver passando, o Senhor tem poder para fazer algo novo, tanto na sua saúde, tanto na sua vida financeira, tanto quanto na sua saúde mental. Hoje em dia nós estamos vivendo um momento onde há muitas crises, muita ansiedade, muita depressão, e existe e precisa ser tratado sim. Eu não sei se todos sabem, eu estou fazendo psicanálise e ali a gente aprende muita coisa sobre a mente, e o Senhor tem ministrado ao meu coração algumas coisas em mim que precisam ser mudadas. É interessante, como eu ia falar antes, acabou que eu esqueci. Uma certa vez na oração de segunda-feira, o Senhor usou um vaso e falou: minha filha, você tem alguma formação? Não, tem. Então, eu vi você numa sala de aula estudando. Irmãos, eu vou confessar para vocês, eu não tinha pretensão nenhuma de fazer o que eu estou fazendo agora. Não tinha pretensão nenhuma. Mas o Senhor, para algumas pessoas, eu não vou julgar, mas pode parecer tão pouco. Mas para mim, irmãos, que não tinha controle emocional, não era uma pessoa instável, não era uma pessoa que conseguia fixar em nada. Eu começava algo e procrastinava muito, começava e não terminava, parava no meio do caminho. Para muitas... Para uma pessoa como eu, que era assim, não levava muitas coisas a sério, a psicanálise ela mudou muito a minha cabeça. E esses dias eu encontrei com a minha prima Vitória ali no shopping, e a gente ficou batendo papo que minha prima Vitória ela está fazendo psicologia. E é tão bom você trocar uma ideia com uma pessoa que está também, não é a mesma área, mas é uma área, né, parecida, né, próxima, né, porque a psicologia é um pouco diferente da psicanálise. E a gente começou a bater um papo e eu vi, né, como a minha prima também assim, floresceu. E aquilo me deixou muito feliz. A gente bateu um papo, ficamos conversando ali e foi muito bom. E eu fui vendo que o Senhor verdadeiramente faz nas nossas vidas quando a gente se dispõe
a fazer a obra dele, quando a gente abre mão dos nossos sonhos. E ali foi, eu abri mão do meu sonho. Eu queria uma coisa, eu tenho um dom, eu sei que o Senhor me deu esse dom para trabalhar por um tempo como cabeleireira, mas não era aquilo que o Senhor queria a longo prazo. Era aquele momento ali que o Senhor me deu para trabalhar, mas a longo prazo era outra coisa, era totalmente diferente. E eu abri mão. E é muito bom quando a gente abre a nossa mente e entende o que o Senhor quer para nós. E às vezes a gente não entende. Mesmo que a gente não entenda, a gente precisa abrir o nosso coração para o Senhor fazer aquilo que Ele quer. Controlar as coisas da forma e do jeito que Ele quer. E através dessa atitude o Senhor abriu outras portas. O Senhor, Ele abriu uma porta na nossa vida financeira que foi uma coisa assim extraordinária. Nós estamos vivendo o melhor de Deus na nossa vida financeira. Eu falo para vocês, irmãos. Não vou falar aqui de números por questão de ética, mas o Senhor, na minha vida financeira, Ele fez uma reviravolta. Isso tudo foi quando a gente entregou verdadeiramente. Eu estou falando aqui porque sou eu que estou falando, mas em todo tempo eu falo por mim e por Ele, porque foi nós dois juntinhos, sempre ali recomeçando, orando, caindo e levantando e decidindo permanecer, porque casamento é assim. Vai haver momentos que vai dar vontade de chutar o balde, mas é aquilo, né? Ou você confia nas promessas de Deus, aquilo que Ele tem para a sua vida, ou você chuta o balde e vai viver aquilo que você quer. E eu pensei, falei, Senhor, eu, nessa idade, solteira de novo, Deus me livre de lavar cueca de outro homem. Hein? Não, eu não caso mais. Aí fiquei pensando umas coisas assim, falei, você acha que eu vou me separar do meu gatão aqui, vai ficar o outro lavando cueca, tendo que me adaptar ao jeito, a tudo de novo? Ah, não, muito obrigada. Prefiro permanecer aqui com a minha bênção. E foi muito bom porque o Senhor trabalhou em nossas vidas. E para quem nos conhece de perto, sabe o quanto nós evoluímos como casal. E na nossa vida espiritual também. E tudo isso que eu falo aqui é para a glória do Senhor. A glória não é minha, a glória é dele. Em tudo, em todas as situações que eu passei, a glória é dele, sempre será. Tudo que sou, tudo que tenho é dele. Existe uma canção, acho que o Vitor sabe. Fala, tudo que tenho é teu, Cristo, tudo que sou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, tudo por inteiro é teu. Esse louvor canta muito lá no projeto Vida Nova. E verdadeiramente eu parei para pensar e falei, Senhor, verdadeiramente hoje eu posso dizer que tudo é teu. Que o que eu sou, o que eu tenho, a minha casa, o meu dinheiro, a minha vida, o meu casamento é teu. Por isso que o Senhor fez. Glória a Deus. Aleluia. Dói, irmãos, dói renunciar, dói viver a vontade do Senhor, dói muito. Tem vezes que a gente fala assim, eu não quero mais, não dá pra mim, vou desistir. É difícil, mas é bom a gente permanecer, porque a gente tem a certeza da vitória no final, como diz esse versículo aqui. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Eles voltarão se alegrando, trazendo consigo os presentes da parte do Senhor, tanto na nossa vida espiritual, quanto na nossa vida financeira, quanto na nossa casa, no meio da nossa parentela. Verdadeiramente o Senhor faz. E eu sou muito grata a Ele por essa vitória que o Senhor tem me dado. Algumas pessoas me perguntaram assim, o culto em ação de graça vai ser o quê? Eu prometi ao Senhor, quando eu terminar esse processo, eu vou dar um culto. Eu vou dar. E passaram 5 meses da última cirurgia, da retirada da bolsa. E eu estou aqui. Parece que eu passei por uma cirurgia há 5 meses? Pulo mesmo, corro, marquei com o Neemias, meu amigo ali, né?
dia 24, Richard, vamos estar fazendo uma trilha aí. Thalita também, se quiser estar convidada, em nome de Jesus. Gesiele já está, claro. E vamos fazer uma trilha, porque eu amo essas coisas, irmão. Vamos subir a montanha, vamos. Eu quero viver, porque hoje eu tenho vida, tanto dos dois lados, vida e saúde. Deus me deu vida, enquanto Ele me deu vida, me dá vida e me dá força, eu quero viver, e da forma mais maravilhosa e perfeita, dentro da vontade do Senhor, dentro dos parâmetros do Senhor, dentro daquilo que Ele me chamou, daquilo que Ele me escolheu, daquilo que Ele separou para a minha vida. E eu louvo o Senhor e agradeço muito ao Senhor por essa oportunidade nesta tarde de estar aqui junto com os irmãos, tá? Eu queria estar aqui cultuando, falando assim, tô grávida, mas ainda não, mas um dia vai acontecer. Quando acontecer eu vou falar. Em breve. É meu sonho, gente. Eu não tenho medo de falar, não. Esse negócio de, mas fulano, olho grande, falar, eu confio no Deus que eu sirvo. Quando Ele fala que vai fazer, Ele vai fazer. Não adianta macumba, feitiçaria, olho grande, a palavra de... Filho, eu não tenho medo de nada disso. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Então eu não temo. Eu não temo. Então eu aqui, eu tenho o sonho sim de ser mãe. E eu vou ser. Em nome de Jesus. E você vai ver meu filhinho correndo por aí, dando trabalho na internet. Meus filhos, porque eu quero ter gêmeos. Mas tem que ser um casal, né, pra dar uma equilibrada. Brincar comigo, o filhinho da... Para finalizar, mais uma vez eu quero agradecer pela equipe da irmã Jailza de segunda-feira. As irmãs, eu amo vocês. Vocês moram no meu coração. Muito obrigada por toda a força, pelo apoio, pelas palavras de incentivo, pelas orações, de jejuns, né? Muito obrigada. Eu amo muito vocês e vou continuar caminhando. Estou lá no Projeto Vida Nova, mas estou na Assembleia, porque eu falo para o pessoal lá do projeto, eu falo, gente, eu sou assembleana. É misturado, um pouquinho aqui, um pouco, né? Mas por isso que eu não saio de lá da Assembleia. E também agradeço aqui os meus líderes, Jorginho Marluce, Alessandra, minha amiga Tainá, por estar aqui também presente. Está uma parte aqui, convidei outras pessoas, mas não pôde vir todo mundo. Eu quero agradecer pela vida de vocês que oraram, me apoiaram, mandaram mensagem, estiveram todo o tempo. E foi uma galera que me ajudou. E a Alessandra e Marluce no meu pé, tu tem chamado, garota, vai lá, vai, ficavam no meu pé. E eu louvo o Senhor, porque quando Ele faz, Ele separa até os nossos amigos. Ele separa pessoas para andar do nosso lado, para nos incentivar. Deus é muito bom. E hoje eu faço parte ali do Ministério de Música lá do projeto. Lá fala assim, Ministério de Música, Ministério de Louvor, lá do projeto Vida Nova, né, ali dentro, para a glória dele. E ali dentro a gente faz parte de outros ministérios também. Agora a gente está ingressando para a juventude, para trabalhar com a juventude lá do projeto Vida Nova. Então, assim, Deus, Ele verdadeiramente é fiel, irmãos. Tudo começou aqui na Assembleia. Eu falo muito da Assembleia porque é o lugar que eu amo. Eu fui nascida e criada aqui. Então, tudo que eu passei, aprendi. Meu pastor Edgar, que eu amo demais, 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 demais. Ou como aquele homem me aturou no gabinete. Eu amo demais todos os conselhos que me deu, os puxões de orelha, as sentadas, vai ficar em 6 meses no banco. Mas pastor, vai ficar. Tu vai ter que aprender. Aí voltava lá, minha filha, isso assim. Não, toma mais 6 meses. Lá na Assembleia é assim, filho. Então, para muitos ele pode parecer, caraca, mas um lugar que não tem regras, não tem ordem. Então, lá tem muita regra, tem muita, esqueci a palavra, disciplina e tem ordem. E eu louvo a Deus que hoje eu me tornei uma pessoa também disciplinada por conta da Assembleia, de onde eu vim. E eu agradeço a Deus. E o Projeto Vida Nova é um projeto exclusivamente de família, que trabalha diretamente com famílias. E nós chegamos lá muito quebrados. E o Senhor restaurou o nosso casamento ali dentro.
restaurou minha vida espiritual. É um lugar também que tem regras, muitas regras, e também tem muito amor, muito amor. Eu nunca vi uma igreja tão amorosa como a minha. E eu agradeço a Deus. Tá? A Assembleia também tem muito amor, muitos irmãos que eu amo demais, tem muito amor. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pela vida da Regiane também. Eu falei da Carla, acho que a Carla não está aí, e da minha família, de toda a minha família aqui, minha tia Bel, os meus pais que estão sempre me aconselhando, orando por mim. E sempre fica uma coisa agora para finalizar mesmo, uma coisa marcada, né? Nos meus tempos de rebeldia, eu chegava em casa, houve um tempo que eu fiquei afastada literalmente dos caminhos do Senhor. Eu ia para a balada, os irmãos conhecem a Via Show? Eu ia escondido dos meus pais, esperava eles dormir, eu fugia de casa e ia. Quando eu me acordava, eu já estava deitada na cama. E incrível, ela acordava, eu estava trêbada deitada. Eu acordava, era o cochilar, minha mãe com a mão na minha cabeça. Eu por várias vezes acordei com a minha mãe com a mão na minha cabeça orando. Senhor, eu ali meia, mais lembrando da oração da minha mãe. E hoje eu agradeço muito a Deus porque fez efeito. Quando a gente não desiste dos nossos filhos, a gente obtém a vitória. Então você que tem um filho lá no mundo, continua orando por ele. Arruma uma estratégia, peça a Deus uma estratégia para chegar, conversar, orar, orientar, porque eu tenho certeza que o Senhor vai te dar. E ali foi uma estratégia que o Senhor deu à minha mãe, de orar quando estava dormindo, mas mal sabia ela que eu escutava as orações. E aquilo me fez mudar. E depois disso eu falava assim, Senhor, não, quando minha mãe saía do quarto, sabe o que eu falava, irmãos? Senhor, não desista de mim. Minha mãe nem sabia. Minha mãe orava por mim, saía do quarto, e eu lembrava da oração e falava, Senhor, não desista de mim. Eu sei que eu estou fraca, estou aqui no erro, no pecado, mas Senhor, não desista de mim. Por isso que eu falo para você que é pai, que é mãe, não desista de orar pelo seu filho, não desista de clamar e interceder pela vida dele, com amor, com carinho, com sabedoria, que o Senhor faz. E assim eu quero agradecer essa oportunidade para muitos aqui que me conhecem, sabem um pouco da minha trajetória, sabem um pouco como a Gisele era lá e como a Gisele hoje. E eu peço que encarecidamente que os irmãos continuem me ajudando em oração, que eu sei que o ministério, a chamada é longa, o Senhor tem falado, mas que o Senhor possa me dar graça, força para permanecer nos caminhos dele. E eu e a minha casa, para sempre serviremos ao Senhor. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Mais uma vez, bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome. Amém. É interessante falar, toda vez que a Gisele conta esse testemunho das cirurgias dela, né? Eu sempre lembro de todas as 3 cirurgias que ela passou. Quando ela estava lá na sala de cirurgia, eu estava lá na porta do centro cirúrgico. Andava para o outro, aí parava em frente à porta, aí vinha um senhorzinho com aquela maca, né, com um saco preto, toda hora passando na minha frente. É o misericórdia. Eu ia ali orando, né, quando estava na cirurgia, e eu estava lá orando, e toda hora vinha aquele senhorzinho, tudo escuro. Acho que a primeira cirurgia foi 2 e pouca da manhã, 3 horas da manhã que foi acabar, o hospital vazio, aquela escuridão, né? E a escuridão não, porque o hospital estava bem claro, naquele deserto, aqueles corredores, e só estava eu lá andando de um lado no centro cirúrgico lá, para sair orando, Senhor, aí vinha aquele senhorzinho, com aquela maca, fazendo aquele barulhinho da mão, e um corpo lá estendido, eu, Senhor, tem misericórdia, Senhor, meu Deus do céu. Mas é bênção, Deus permitiu ela passar por tudo isso, né? E está aqui, testemunho vivo, né? E tudo que a Gisele falou a respeito da nossa vida realmente não foi um início muito bom, né? Mas o que importa para o Senhor é o fim das coisas. E hoje nós estamos aqui, né? Nesse momento agora eu quero agradecer, em meu nome, em nome da Gisele, agradecer a todos que estiveram aqui presentes,
que estão aqui, nossos irmãos do projeto que estão aqui, nossos familiares, as irmãs da equipe de oração também, né? Quero agradecer a cada um de vocês, né? Quero agradecer também em especial ao Zenil e Margarete por ceder o espaço. Olha, vocês são bênçãos. Vocês são bênçãos. Deus continue abençoando muitíssimo mesmo a vida de vocês, tá bom? Agora, nesse momento, para encerrarmos, né? Eu vou pedir ao nosso amigo, o Diácono Neemias, para estar fazendo essa oração. E o nosso presbítero lá atrás, meu primo lá, Rodrigo, para estar completando a bênção também. Graças a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esta tarde tão maravilhosa, abençoada, que a gente pode celebrar com a vitória dos nossos irmãos. Você pode orar, feche os seus olhos, abra o seu coração. Pai, rendemos graças ao Senhor nesta tarde. Obrigado por cada um que teve oportunidade nesta tarde, que mencionou a tua palavra, que orou, que louvou. Mas rendemos graças a Ti, Pai, em especial, pela vida, Deus querido, da Gisele, do Richardson. Muito obrigado, Senhor. A tua palavra nos orienta a chorarmos com os que choram. O tempo do choro para a glória do teu nome, concernente a esse deserto, passou. E agora nós estamos aqui também, nos alegrando com os teus filhos que estão alegres, Pai. Nós pedimos ao Senhor a tua bênção de maneira especial. O Senhor já tem feito, o Senhor já tem realizado, o Senhor já tem provido, o Senhor já tem desenvolvido. Nós pedimos, Pai, como Jabes pediu, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa alargar as suas fronteiras e que o Senhor possa livrá-los do mal, em nome de Jesus. A Ti rendemos graças, e aqueles que concordam podem dizer amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero felicitar, o casal pela grande vitória da parte de Deus. Eu fico muito alegre, porque, queridos, de profecia, tem a oportunidade de agradecer. Está sentindo essa presença maravilhosa aqui nesse lugar? Não é só para assistir, não, é para receber, é para enviar. E quando envia, a resposta desce em forma de glória. Nada mais. Só quem é improvável sabe o valor que tem a gratidão a Deus. Olha mais, o nome do Senhor foi glorificado, meus amados irmãos. Estenda a sua mão. Oh, glória. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a doce comunhão e revelação do Espírito Santo sejam com todos que o amam e aguardam a sua vinda, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz: amém.